Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão em casa? Espero que bem. Quero dar boas-vindas a você que está nos acompanhando pelo Memorial Casa. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, aí esperando a aula começar, tá assistindo a gente aqui online. Que Deus abençoe você, sua família, e a gente vai ter um momento de adoração incrível agora. Se você puder, na sua casa, ficar de pé, né, cantar com a gente e celebrar Jesus, porque Ele é o único digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração,
Santo, digno de adoração, honra e glória. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação só a Ele rende adoração, outro igual não há. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação só a Ele rende adoração, outro igual não há. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação só a Ele rende adoração, outro igual não há. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é Senhor, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno. De tudo Ele é Senhor. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, nós coroamos. De tudo Ele é Senhor, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno. De tudo Ele é Senhor. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação só a Ele rende adoração, outro igual não há. Digno é o Senhor, outro igual não há. Não, não, não. Toda a criação, outro igual não há. Uau, que bênção nós podemos adorar a Deus, né? O véu se rasgou, hoje a gente tem a oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade. Não tem mais separação entre nós e o Senhor. Então, quando Ele ouve a sua adoração, o seu louvor,
né? Ele se levanta do trono, recebe o seu louvor, sua adoração. Isso para nós é um privilégio, né? Eu espero que você tenha adorado a Deus aí na sua casa, né? E agora tem uma outra forma da gente adorar o Senhor também, com os nossos dízimos e as ofertas, né? O apóstolo Paulo, ele diz que cada um deve contribuir segundo o que Deus colocou no seu coração, não por pesar, mas com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então a gente vai te dar a oportunidade agora de você celebrar o Senhor, de você ser grato a Ele, devolvendo a Ele que lhe é de direito, né, como adoração, como louvor e gratidão. A gente vai ter um QR Code na tela, fica à vontade, você é o nosso convidado para esse tempo de adoração ao Senhor. Olá, amigos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e felizes com Jesus, né? A gente está aqui no Memorial Casa, um ambiente aqui parecido com a sua sala, né? E eu vou falar com você como se eu estivesse conversando com você, que essa é a ideia do Memorial Casa, que a gente esteja à vontade, né? Jesus está na casa e a gente também deve celebrar, né, a informalidade com Ele, né? Eu espero que você compartilhe essa mensagem com seus amigos, com a sua família, né, num ambiente desse, de família mesmo, né? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que nasceu de uma devocional a respeito da vida de Elias, sim, do profeta Elias. A minha oração é que o seu coração esteja aberto para receber essa semente nesse dia. Você está preparado? Abra ou acesse as suas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 17, verso 1. Eu espero você abrir um pouquinho. A palavra de Deus diz assim: um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que Elias simplesmente aparece na história para profetizar contra Israel. Eu não sei se você percebeu isso, mas a gente não ouve falar de Elias na Bíblia antes desse momento. É a primeira vez que a gente ouve Elias profetizar algo, e algo tão negativo, né? E Deus já levanta Elias, nesse contexto, já libera um decreto de juízo contra a nação de Israel. Essa profecia de 1 Reis 17:1 foi liberada sobre Israel por causa da idolatria. E se você ler o Antigo Testamento, você vai observar que o maior problema de Israel, do povo de Deus, era justamente a idolatria, irmãos. Eu fiz uma lista dos atos de idolatria, né, desde Saul, primeiro rei de Israel, até Acabe. Eu vou ser bem sucinto aqui, porque são muitos aspectos de idolatria. E eu queria começar com Saul. Saul fez um sacrifício não autorizado lá em Gilgal, sem a presença do profeta Samuel, desobedecendo as instruções de Deus. Está lá em 1 Samuel 13, 8 a 14. Davi, embora Davi tenha sido um rei fiel em muitos aspectos, há registros que ele cometeu erros, como censo de Israel, foi considerado uma forma de confiança em números ao invés de Deus, né? Está lá em 2 Samuel 24, 1 a 10. Contudo, não há um foco específico em idolatria durante seu reino. Outra pessoa também, outro rei, foi Salomão, culto a deuses estrangeiros, influenciado por suas esposas, né? Salomão, infelizmente, construiu altares para deuses como Astarote e Moloque, em locais como o Monte das Oliveiras, está lá em 1 Reis 11, 1 a 8. Né? Os reis do norte, nos reinos do norte, Jeroboão, bezerro de ouro, Nadab,
Continuou a adoração a bezerros de ouro, idolatria introduzida por Jeroboão, está lá em 1 Reis 15. Bazã seguiu os pecados de Jeroboão. Elá continuou na idolatria herdada de seus antecessores. Zinri, idolatria também herdada. Onri, famoso por consolidar o reino, mas também por levar o povo a adorar Baal. Está lá em 1 Reis 16, 23 a 28. E Acabe. Acabe, ele cultuou a Baal, ele casou-se com Jezabel, introduzindo a adoração a Baal de forma aberta e erguendo um templo em sua honra lá em Samaria. Esse relato está em 1 Reis 16, 30 a 33. E uma outra questão foi a perseguição aos profetas. Acabe e Jezabel perseguiram os profetas de Deus como Elias e mataram muitos deles. Está lá em 1 Reis 18, 4. E não parou em Acabe, irmãos. Infelizmente, outros reis também se prostituíram e foram exemplos de idolatria para o povo. A gente sabe que a idolatria ela se tornou uma prática muito natural entre os reis de Israel e também pelo povo. E a gente também consegue ler nas Escrituras que Deus se irou demais com as práticas contínuas do povo com relação à idolatria. Mas se eu pedir para vocês para me explicar o que seria idolatria, 90% de vocês talvez vai escrever aí no chat ou vai compartilhar com a gente via WhatsApp. Você vai dizer que idolatria é adorar outros deuses e não o Deus verdadeiro. Tudo bem, idolatria é isso mesmo. Adorar outros deuses, mas eu gostaria de ir um pouco mais profundo com você nesse assunto. Eu queria que você agora imaginasse o seu filho nascendo. Consegue aí usar a sua imaginação? Ou você já tem um filho, né? Já sabe como é que funciona. Vamos criar um cenário juntos aqui. Você tem um filho e o recebe com muito carinho e amor. Você prepara o quartinho dele, compra as roupinhas, cria um ambiente excelente para esse nenenzinho. Aí ele tem alimento, medicamentos, ele tem a fralda, tem tudo que um bebê precisa para esse tempo. Você preparou tudo com cuidado, com carinho, pronto para oferecer proteção e provisão. Aí o seu bebê virou uma criança. Está acompanhando aí? Seu bebê virou uma criança, então você amplia o investimento. Estuda na escolinha, já tomou as vacinas da idade, você compra roupas novas, melhora o quarto, né? Mais brinquedos novos. E vamos avançar um pouco mais? Está comigo aqui? Vamos avançar. Quando fica mais velho, você já começa a pensar no futuro dele. Faculdade, aprender um novo idioma. Você tem planos incríveis para o seu filho. Mas então, seu filho começa a te desobedecer. Então, com o mesmo amor e carinho, você tem conversas difíceis com esse filho. Tenta convencer de que o caminho que ele está trilhando não é bom. Seu filho envelhece um pouquinho mais e começa a ser uma pessoa detestável. Preconceituoso, não mede palavras, desrespeitoso, brigão. E aí, ao invés de ter conversas amigáveis, você começa a ter conversas mais duras. Você começa a privar ele de alguns privilégios. Nada resolve, então as coisas pioram. Aí você vê seu filho se tornando uma pessoa pior a cada dia, uma pessoa que você não sonhou, e fazendo mal a outros. E mesmo você, pai e mãe, amoroso, amorosa, você fazendo de tudo, você vê seu filho se tornando uma pessoa pior a cada dia. Aí você parte para surras, castigos, e infelizmente nada surte efeito algum. E aí, de repente, seu filho resolve sair de casa. E sem nenhum tipo de despedida, simplesmente deixa você sem nenhuma satisfação. Ele sai de casa e deixa você sozinho, ignorando completamente o seu esforço, seu investimento, sua intenção de fazer e principalmente o seu amor investido na vida do seu filho. Aí você se pergunta, por quê? Por que que o meu filho fez isso comigo? Irmãos, foi exatamente essa pergunta que Deus fez ao seu povo. E isso está lá em Jeremias 2, do verso 1 a 5. E eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia. Jeremias 2, 1 a 5. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém.
eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoraram eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Imagine o coração do Senhor quando olhou para Israel se prostituindo com ídolos. Foi essa pergunta que ele fez aqui, usando a vida do profeta Jeremias. Que falta os seus antepassados encontrarem em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Imagine a indignação de um pai quando vê seu filho o abandonando. Imagina você, se coloca no lugar do Senhor aí. Imagina, você tem um filho, você investe, como nós lemos esse pequeno relato aqui, ele simplesmente te abandona. Foi exatamente isso que Israel fez. Por isso eu digo a vocês que a idolatria não é apenas adorar outro Deus. Idolatria é abandonar a Deus. Amigos, a idolatria é abandonar o seu relacionamento com Deus. Nossa régua religiosa diz, né, que se nós não nos prostrarmos diante de uma imagem ou diante de uma escultura, está tudo bem, né? Está tudo bem. Eu não sou idólatra porque eu não me prostro diante de uma estátua, diante de alguma coisa, né? Ou se eu digo que, eu não sou de tal religião, então tá tudo bem. Eu sou batista, eu sou da fé evangélica. Muitas vezes a gente fala, não, mas eu creio em Deus. Sabe o que a Bíblia diz sobre crer em Deus? Lá em Tiago 2,19 diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem diante da sua presença. Sabe o que Tiago está dizendo para nós? Tiago está dizendo que não adianta só crer que Deus existe. Não adianta você se esforçar para não se prostrar diante de homens ou ideologias. Não adianta você não pecar só para parecer um santo diante das pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a idolatria, ela é quando você substitui seu Pai eterno por qualquer outra coisa. A idolatria não é só você se prostrar diante de alguma coisa. A idolatria é você abandonar o seu relacionamento com Deus. Enquanto você e eu não dedicarmos em nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, alguma coisa vai roubar a nossa atenção, ou melhor, a nossa adoração. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você pode se alegrar com seus bens, suas conquistas, não tem problema nenhum com isso. Você pode celebrar suas vitórias, mas convide o seu Pai Celestial para participar de tudo com você. Meus irmãos, a gente não pode se esquecer de uma coisa. Idolatria é o abandono do Pai e a adoração é relacionamento com o Pai. Pastor, ok, entendi. Mas o que isso tudo, toda essa introdução, tem a ver com a história de Elias? Tem tudo a ver, irmãos. Sabe por que Elias decretou que não chovesse sobre Israel? Porque Deus queria chamar a atenção do povo, e principalmente da liderança daquele povo. Se você olhar o contexto, era um povo que já havia se esquecido da aliança, já havia se esquecido de Deus, estavam criando postes de ídolos, altares. O pai, ele queria que os seus filhos se relacionassem com ele, como era antes, como era no início, e que a adoração do povo fosse para estabelecer um relacionamento de bênção e de amor. Da mesma forma, o nosso Deus, nosso Pai, também quer se relacionar com a gente através da adoração. Então, como eu posso voltar a adorar a Deus de todo o coração? Como que eu posso voltar
para adorar a Deus, voltar a adorar a Deus. Olhando para a história de Elias, nós vemos Deus enviando o profeta para confrontar a idolatria daquele povo. E a primeira coisa que Elias fez foi reconstruir o altar de adoração. Você pode dizer essa palavra? Reconstruir o altar de adoração. Olha que interessante que a Bíblia diz. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor que estava derrubado. Enquanto eu escrevi essa ministração, esse texto veio muito forte ao coração, saltou aos olhos, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava o quê? Derrubado. Em Israel, meus irmãos, haviam postes sagrados e altares aos deuses Baal e Astarote, onde diariamente, irmãos, não era uma vez por semana como no domingo, não. Diariamente eram prestados cultos, sacrifícios e homenagens a esses falsos deuses. Enquanto isso, o altar do Senhor Deus estava derrubado, quebrado e esquecido. E o Senhor me disse algo que eu queria compartilhar com vocês, algo que me impactou muito. A idolatria, meus irmãos, idolatria é manter o altar de Deus quebrado. Você pode dizer essa fala? Idolatria é manter o altar de Deus quebrado. Eu queria dizer para você que não existe adoração verdadeira sem um altar restaurado. Não existe. A adoração começa quando nós restauramos o altar da nossa vida. Não há como você oferecer um sacrifício, homenagens, palavras de louvor, consagrar, ou obras, ou boas obras, se o altar do Senhor não for restaurado. Se você quer adorar a Deus de verdade, você precisa reconstruir seu altar. Aí você me pergunta, pastor, o que é altar? Irmãos, altar é o nosso coração. O nosso coração é o centro de comando da nossa vida. Sabe o que Jesus falou sobre altar quebrado? Lá em Mateus 15, 19, Jesus declara assim, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Jesus que falou isso. Esse altar, ou esse coração que Jesus falou nesse texto, se parece muito com o altar que Israel destruiu e que Elias estava reconstruindo. E reconstruir o altar, meus irmãos, é guardar o altar de Deus. Reconstruir o altar não é só você remontá-lo, mas é você preservar o que Deus já fez na sua vida. A Bíblia diz, lá em Provérbios 4, 23, diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha que texto incrível. O profeta aqui, Salomão, está declarando que acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque desse coração, desse altar, depende toda a sua vida. Se o nosso altar está quebrado, é porque ele está ignorado. Altares quebrados significam altares ignorados. Romanos 12, 2 diz, o apóstolo Paulo declara, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Você pode dizer isso comigo? Aquilo que é bom, perfeito e agradável. Restaurar o altar é deixar que Deus transforme a sua mente, é viver uma metanoia todos os dias. A gente consegue ver o texto de 1 Reis que Elias, antes de limpar a idolatria do povo, sabe o que ele faz? Ele reconstrói o altar do Senhor. Sabe com quantas pedras? 12 pedras. E as 12 pedras do altar de Deus representavam cada tribo de Israel. Por isso eu creio, tirando desse texto um ensino, que quando a gente reconstrói o altar do Senhor, a nossa identidade é restaurada. Quando a gente reconstrói o altar, Deus, ele retoma a nossa identidade. Nós, junto com o Senhor, nós começamos a aprender de Deus aquilo que Deus desejou para nós lá no início. E qual era o altar que estava quebrado aqui? O altar de Israel. Israel estava dividido em 12 tribos.
Eram 12 tribos distintas, com personalidade distinta, com função distinta. E elas foram perdidas por causa da idolatria. E é exatamente isso que a idolatria faz com a gente. Faz a gente perder a nossa identidade de filho. E a identidade de filhos adoradores do Deus vivo. Essa é a nossa identidade hoje. Quando a gente restaura o altar, quando a gente repara o altar, a identidade de filho de Deus, de filho adorador, é restaurada. E a segunda coisa que a gente precisa fazer para nos livrar de toda idolatria, esse é o segundo passo, é restabelecer a pureza do altar. Depois de Elias ter reconstruído o altar, se você ler no texto, ele usa as 12 pedras, reconstrói, Elias purifica o altar jogando água 3 vezes sobre o altar até encharcar. Vamos ao texto? Está lá em 1 Reis. Então disse, encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. E eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse, façam de novo. E eles fizeram, façam pela 3ª vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Por que Elias mandou encharcar o altar de água, irmãos? Talvez seja para demonstrar talvez uma habilidade de Deus de conseguir, ao mandar fogo, e você conhece a história, ao mandar fogo, ele lambe aquelas pedras, aquele altar, né, ele consome até dissolver as pedras. Talvez você pense que seja isso, mas há algo nesse texto que nós precisamos nos aprofundar. Elias, ele queria que Deus respondesse com fogo. O Deus verdadeiro responderia com fogo. Esse seria o verdadeiro Deus. Mas, além disso, Elias queria que todos vissem que o altar de Deus estava encharcado com muita água. E que isso não seria algo que impediria o Senhor de responder com fogo. Mas também Elias queria que o povo soubesse, meus irmãos, que a água, que o altar de Deus também é um altar de pureza. E no contexto do Antigo Testamento, não sei se você sabe, mas no contexto do Antigo Testamento, em alguns lugares do Novo Testamento, a água é um símbolo de pureza, de purificação. Quando os sacerdotes vinham para oferecer sacrifícios, antes eles se lavavam com água no tanque dentro do átrio. Se você pegar lá Levítico, você vai ver toda uma prescrição da adoração para os sacerdotes levitas. Os utensílios do tabernáculo, do templo, também eram lavados com água. Jesus disse que de nós, olha que benção, de nós fluiriam rios de águas vivas. A água simboliza o ato purificador de Deus. E depois de reconstruir o altar, é necessário o quê? Purificar o altar. Não adianta apenas, para viver longe da idolatria, não adianta apenas você reconstruir um altar. Você também precisa purificar esse altar. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Se você tivesse uma garrafinha de água, você está olhando a água transparente, tal, está dentro da garrafinha, e você lesse no rótulo assim, 99,9999% de água pura e 0,0000001% de água suja, você beberia essa água? Obviamente que não. Por quê? Porque há um grau de impureza, mesmo que seja pequeno, você não teria coragem de ingerir essa água. Por que que nós achamos que Deus vai consentir com impurezas dentro de nós? Se nós queremos viver uma vida de adoração pura, nós precisamos nos permitir que a água de Deus, assim como Elias pediu que derramasse água, encharcasse aquele altar, nós precisamos permitir que Deus encharque a nossa vida com a água do Espírito Santo, com a água viva. Por isso que Jesus falou que de nós fluiria rios de água viva. Para quê? Para que nós pudéssemos ser purificados, para que nós pudéssemos exalar pureza, para que as pessoas também bebam dessas águas que vêm de Jesus. Deus quer que nós, além de reconstruir o altar, Ele também deseja que a gente purifique esse altar. E aí, meus irmãos, para ir para o último ato aqui de Elias, depois da reconstrução e da purificação desse altar, nós estaremos prontos, sabe para quê? Para receber o fogo de Deus. Depois de tudo pronto, Elias orou e fez uma oração a Deus.
Eu queria que você acompanhasse comigo essa oração. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu, o teu servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Tudo isso o quê? Reconstrução e purificação. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor fez o quê, gente? Mandou fogo. E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Verso 39, quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode dizer isso comigo? O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Esse é um dos momentos, irmãos, mais icônicos da história do povo de Deus. Não só porque Deus respondeu com fogo, e isso já é suficientemente grandioso, mas porque ali começou um ambiente de restauração do povo, para que o povo abandonasse a idolatria, para que o povo abandonasse a impureza. Deus mandou fogo para purificar e para atestar: eu sou o Deus de Israel. Deus respondeu a oração de Elias e mostrou a todos que ele é o Deus de Israel, ele é o Senhor. Irmãos, o fogo no Antigo Testamento ele é um símbolo de força, de autoridade, de capacitação. Deus estava mostrando ao povo que ele foi, é e sempre será o mesmo Deus, o Deus de Israel. Eu queria dizer isso para você. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. E ele sempre vai responder às nossas vidas com fogo purificador. Nós somos como prata na mão daquele que refina. Então o fogo, ele é um agente purificador em nossas vidas também e atestador da nossa qualidade. O ouro, quando ele sai da terra, ele está cheio de impureza. A prata, quando ele sai da terra, está cheio de impureza. E o que faz esse minério ser refinado? É o fogo. Não adianta você restaurar apenas, ou reconstruir e purificar o altar. Você precisa refinar esse altar. É o acabamento da adoração. É o fogo de Deus nas nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Amigos, que haja temor em nosso coração, sabe? Que haja temor com relação a essa palavra sobre altar. A minha oração é que aconteça com a gente o mesmo que aconteceu em Atos 2. Eu queria ler com você. Quando chegou o dia de Pentecostes, você conhece esse texto, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um barulho que parecia um de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Esse texto é incrível. É a base, né, uma das bases bíblicas para a igreja de Jesus existir. Sabe, irmãos, que o nosso altar esteja pronto para receber o fogo do Espírito Santo. Pois o fogo, ele vem para consumir o sacrifício. E o altar também é renovado, é purificado. A idolatria, meus irmãos, não pode resistir a um altar dedicado ao Senhor. Eu queria falar isso para você. Fala comigo, a idolatria não pode resistir a um altar dedicado ao Senhor. Olha que está escrito em Hebreus 12, do verso 28 a 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O escritor de Hebreus está dizendo para nós, Deus é fogo consumidor e ele vem para consumir algo. Ele vem sobre um altar que foi reconstruído, purificado. A nossa ação para com Deus é restaurar, reconstruir a nossa identidade de adorador
e nos consagrar a Ele. Mas a função de Deus é trazer o fogo dele para esse altar, como ele fez com Elias. A função de Elias é a mesma nossa, reconstruir e purificar. Mas quem refina é o fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O altar de hoje, irmãos, ele não é mais um altar físico, como o de Elias. O altar hoje é a nossa vida. E se a gente quiser ter um relacionamento com Deus, a gente só vai conseguir se a gente tiver esses 3 pontos na nossa vida. A gente tiver um altar restaurado e purificado, para que a gente possa receber o fogo refinador, o fogo que refina a prata, que refina o ouro, é o fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E, amigos, eu faço uma pergunta aqui para encerrar essa palavra. Você quer ter um verdadeiro relacionamento com Deus? Sim, esse é o seu desejo. Então eu queria passar esse resumo para você. Reconstrua o seu altar. Conserta o que tem que consertar. Abandona o que você tem que abandonar. Pegue as pedras da identidade de Deus, como Elias fez. Pegou 12 pedras que representavam a identidade de Israel, as 12 personalidades do povo de Deus, as 12 tribos, as 12 representações da vontade de Deus na vida de Israel. Pega essas pedras, reconstrói o altar. Segunda coisa, purifique-se e consagre-se. Não espere que Deus vai fazer isso por você, essa é a sua responsabilidade. O apóstolo Paulo diz, renovem-se, transformem-se pela renovação da vossa mente. Isso não é papel de Deus, Deus já deu a Bíblia para a gente. Deus já colocou líderes capacitados ao nosso redor para nos discipular. Essa é a nossa função, reconstruir e purificar, para que a gente possa receber o fogo de Deus. Assim como aquele altar reconstruído e purificado recebeu o refino do fogo de Deus. Da mesma forma, eu e você precisamos estar reconstruídos, purificados, para receber o fogo do Espírito. Você pode dizer um amém aí, você pode digitar aí na rede social, você pode dizer no YouTube aí, eu quero ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Eu quero purificar o altar, eu quero reconstruir para receber o fogo de Deus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e que o seu altar esteja preparado, reconstruído, restaurado, purificado para receber o fogo de Deus. Deus abençoe você.